principal causa do endividamento dos brasileiros tem sido a compra de mantimentos, segundo o levantamento do Serasa, que analisou o perfil e comportamento dos consumidores endividados no país. No mês de outubro, o destaque foi para as contas básicas. Das dívidas contraídas por conta do cartão de crédito, 59% correspondem a gastos de alimentos em supermercados. Em segundo lugar, a compra de produtos como roupas, calçados, eletrodomésticos, entre outros, foi responsável por 46% dos endividamentos por cartão dos consumidores no Brasil. Em seguida, aparecem os gastos com remédios ou tratamentos médicos, com 37%. Compras de alimentos por delivery e transporte coletivo aparecem com 21%. O levantamento mostrou também que 53% dos brasileiros endividados dizem que as contas de luz, água e gás representam a maior parcela do seu orçamento mensal. Dos entrevistados, 83% dizem que já atrasaram o pagamento de outro tipo de obrigação financeira porque tiveram de priorizar o pagamento de uma conta de consumo de casa. O estudo identificou também que, para a maioria das pessoas, o valor dessas contas dentro do orçamento chega a até R$ 750, quase a metade do salário mínimo atual. Atrasos longos no pagamento de dívidas também são comuns entre boa parte dos brasileiros. 74% dos devedores de contas básicas afirmam ter uma pendência atrasada há pelo menos um ano. Olá, começamos mais um programa Saindo da Crise e estamos aqui para ajudar você que está acompanhando essa programação. Apesar de tantas coisas, como você acompanhou agora nessa matéria, que tem sido a realidade dos nossos dias, infelizmente, nós estamos aqui para não apenas falar, mas provar para você que existe um Deus que é poderoso para mudar toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. E por falar em situações difíceis, se você que está nos acompanhando agora precisa de ajuda, eu coloco à sua disposição o número da nossa central de atendimento espiritual, 11 3573 3500, 11 3573 3500. Eu já quero agora, no início dessa programação, apresentar para você resultados de pessoas que fizeram pacto com Deus e tiveram sua vida financeira transformada. Seu Reinaldo, vindo aqui segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, o que aconteceu? Bom, pastor, faz um tempo atrás, eu comecei a trabalhar por conta própria, mas eu estava vindo no congresso e o que o senhor falou hoje é coisa muito interessante. O meu foco não estava tão firmado como deveria estar. Eu comecei a ficar meio desanimado, as coisas não estão acontecendo. E o jejum Daniel foi muito importante, porque eu fiz todo o jejum Daniel, vinha todas as segundas-feiras, e a minha mente se abriu novamente. E começou a aparecer serviço. Eu fechei um contrato, com um contrato só de serviço meu, foi mais do que eu ganhava no mês inteiro de salário, quando eu era assalariado. E foi surgindo ideias, pastor, que para mim atender outro tipo de cliente, outro tipo de serviço, que eu já estou vendendo serviço que eu nem tenho produto para entregar ainda. Meus clientes já estão comprando. Esse último contrato, para o senhor ter uma ideia, que eu fechei que o valor foi o que eu ganharia no mês inteiro, eu nem fui atrás do cliente, o cliente que veio atrás de mim. Eu nem me lembrava mais desse cliente. Ele me ligou e, olha, eu preciso de um serviço assim, assado. E eu fui lá, eu dei o meu valor, sinceramente, pastor, é um valor justo, lógico, mas tem empresas de porte maiores que fazem até mais barato. E ele não quer fechar contigo. Então, assim, fechei o contrato, já me pagou, já me deu a entrada do valor do serviço, e nem entreguei ainda, vou entregar o serviço no final do mês, dia 30. Então, assim, as coisas estão acontecendo porque eu voltei para o altar, e assim, a minha visão foi totalmente para o altar. As coisas estão acontecendo assim, como eu disse, em tempo de pandemia, eu não estou indo atrás de cliente, e eles estão vindo atrás de mim. E a bênção é daí para frente. O senhor vê, né? É só obedecer essa palavra, né? É só a pessoa pegar a Bíblia e obedecer. O que eu achei interessante foi o que o senhor falou. Eles estão vindo atrás do senhor, né? E assim, pastor, eu fui no cliente e coloquei o orçamento que eu tinha feito dentro da Bíblia e levei. Coloquei a Bíblia em cima da mesa, aí o cliente ficou olhando assim, tá na fé, né? Deus tem que ir na minha frente, né? E o orçamento que estava dentro da Bíblia, ele aumentou em 10%. Quando eu cheguei lá, falei com o cliente, eu estava preparado para um valor, ele botou mais 10% em cima do serviço. Então, assim,
me abençoou mais ainda, né? Eu fui com uma visão já preparado com o orçamento que ele tinha me pedido anteriormente. Cheguei lá, ele botou mais 10% do valor em cima do orçamento. Deu certo. Muito mais vai vir. E sempre você vai estar aqui no altar dando testemunho. Amém? Desde que eu fiz um pacto com Deus aqui no altar, Deus tem me abençoado abundantemente. Normalmente, um corretor consegue fazer 1 ou 2 vendas cada 2 ou 3 meses. Através do pacto que eu tenho e também com a questão do dízimo, né? Eu estou tendo vendas todos os meses. Até no mês passado concluí uma venda, na semana passada, e já tenho outra para assinar agora, dia 3. Porque todo dia, o que eu prendo é aqui no altar, né? Então, todo dia, quando eu acordo, assim, na minha oração, eu sempre tenho em mente, assim, hoje é o dia que eu vou fechar um negócio. Eu vou trabalhar, eu vou no meu trabalho, para os meus plantões, ou ligar para um cliente, sempre pensando, é hoje que eu vou fechar um negócio. Hoje é o meu dia. Então, eu não fico... Aí eu vejo, assim, até outros colegas meus que chegam no plantão, chegam reclamando, falando alguma coisa, assim, negativamente. Isso. E eu não. Eu sempre chego assim, hoje é o dia da minha vitória. Então, todas as minhas conquistas são baseadas no altar. As colheitas, a profissão também, eu desenvolvi aqui no altar. Se fosse por mim humanamente, certamente eu não teria chegado aonde eu estou. Exatamente. E o bom é isso, que quando a gente... E obviamente que vem pensamentos negativos, e obviamente também que existem alguns momentos em que a gente perde um negócio. Mas aí já vem assim, bom, caiu esse, vamos para frente, que vai vir um melhor. O pensamento é esse. O diferencial, né? Exatamente. Então, assim, nada vem nos abater. Pode vir, sim, a palavra negativa, mas a gente sabe como rebater, porque nós somos alimentados no altar. Nós temos a palavra aqui dos homens de Deus e também na Bíblia, né? Mas colocada em prática, funciona, é perfeito. Você acabou de assistir aí agora pessoas que chegaram enfrentando situações difíceis na sua vida, não é verdade? E de repente você se identificou. Eu digo para você uma coisa, meu amigo e minha amiga. Se você der crédito à palavra de Deus como essas pessoas e firmar com esse mesmo Deus um pacto, uma aliança, a sua história de vida, ela também pode mudar por completo. Inclusive, nós vamos estar vivendo nessa próxima segunda-feira o dia para todas as pessoas que estão enfrentando causas difíceis. Nós vamos ao intervalo agora que fala a esse respeito. Fim da linha. Não seria essa a expressão que insiste em dominar os seus pensamentos? Só quem tem enfrentado problemas de difícil solução pode dizer o quão desgastante e desesperador tem sido tal situação. Existe, porém, um poder capaz de reverter qualquer quadro e te dar a vitória diante dos problemas mais complexos. A causa que vos for demasiadamente difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Processos na justiça, dívidas impagáveis, contratos perdidos. Independentemente do que seja, escreva numa folha de papel qual tem sido a sua causa de difícil solução e traga para ser apresentada a Deus. Nesta segunda-feira, 27 de novembro, venha e participe do clamor pelas causas difíceis na maior palestra de prosperidade do mundo. Você estará, nesta próxima segunda-feira, tendo a oportunidade de, além de participar de mais um clamor para a queda das muralhas, que é o propósito que nós estamos vivendo, também trazer consigo, ou por escrito, ou documentações que você tem referente a situações das quais você já tentou resolver e não conseguiu. O que tem sido demasiadamente difícil para você? Na sua mão, esse problema parece não ter solução, mas com certeza, se você colocá-lo na mão de Deus, Deus mudará esta situação, como você vai acompanhar agora através dessa história. Meu nome é Luiz Montoya, tenho 42 anos, sou formado em publicidade e hoje atuo como corretor de imóveis.
E até por conta da minha formação, eu sempre entendi que a Igreja Universal era uma especialista em marketing religioso, uma instituição especializada em usar a crença, a fé de pessoas que não tinham conhecimento para se beneficiar financeiramente. E eu sempre, desde muito cedo, tive essa ideia e isso sempre me afastou não só da fé na Universal, como de qualquer outra oportunidade que eu pudesse ter tido de conhecer a Deus. Junto com isso, eu também tinha total preconceito, não só com a igreja, mas com quem frequentava. Porque, para mim, quem frequentava a igreja tinha alguma deficiência intelectual, de não entender, de não perceber que estava caindo numa coisa que não era de verdade. Eu levei a minha vida relativamente muito bem, tive uma boa formação acadêmica, tive um suporte muito grande da minha família, que até hoje eu sou muito grato, e tive um bom desenvolvimento financeiro, e me casei, e aí a partir daí, quando eu estava, vamos dizer, eu estava meio cheio de mim, assim, com tudo que eu poderia querer, aí eu comecei a pisar na bola, vamos dizer assim. Não percebi, não entendi o peso dos meus erros, do que eu estava fazendo e para onde que estava me levando, porque eu não tinha referencial. Minha referência era o que estava por aí. Tudo podia, eu não tinha limite nenhum. E questão de enganar, de faltar com a verdade, de fazer o que eu quisesse, levou a vício, levou a traição, levou a destruir o casamento que eu tinha. E aí eu fiz tudo do meu jeito, e a hora que eu fiz tudo do meu jeito, eu me vi literalmente sozinho. Não sabia o que era paz, dentro de casa, fora de casa, eu não encontrava paz em lugar nenhum. E eu ali, com tudo que eu sabia, com toda a minha formação, minha pós-graduação, minha experiência, minhas viagens, meus intercâmbios, tudo que eu fiz, e nada tinha o conhecimento necessário para eu poder realmente dar um jeito na minha vida. Primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, eu nem sei como que eu fui parar lá dentro. Participava fiscalizando, até poder ter confiança de entender que, não, legal, deu para perceber que aqui realmente é usada só a palavra de Deus, não é da cabeça de ninguém. Realmente o trabalho que é feito, a palavra que é colocada, todos os propósitos, até inclusive e principalmente a parte financeira, é baseada na palavra. Então isso me deu uma confiança para poder frequentar e ir crescendo na fé. O batismo com o Espírito Santo foi a solução de tudo, porque me trouxe paz, me trouxe confiança para poder resolver as coisas do jeito que a vontade de Deus deve ser. E foi a vez assim que eu descobri o que era paz de verdade, porque até então eu achava que paz era tranquilidade, era ficar de boa, ficar numa praia, era ficar sem fazer nada. Mas não, paz é você ter confiança na tua salvação, você ter confiança em Deus, que você está fazendo a vontade dEle. E eu tive essa confiança, tive essa paz dentro de mim que eu nunca tinha tido. Sou casado com uma mulher de Deus, a gente serve a Deus juntos, eu e minha esposa, e relacionamento com a minha família totalmente transformado, que eu tinha sido praticamente expulso do convívio, e hoje é um prazer para todos nós quando a gente se reúne, e a vida prosperando, tudo no lugar certo. Tudo no lugar certo, no tempo de Deus, as coisas acontecerem, mas tudo em paz que é o mais importante. Hoje em dia eu vivo pelo caráter de Deus, do que Ele direciona na palavra dEle. E eu uso tudo que Ele me deu oportunidade de conhecer, de tudo, de todos os conhecimentos da faculdade, de línguas, de tudo,
eu uso isso como ferramenta. Mas o princípio é o caráter de Deus mesmo, porque isso me guia nos negócios, nos relacionamentos, em tudo. É isso que dá o resultado de verdade na nossa vida. Se você duvida, venha ver. Compara como é que é a sua vida, como você vive a sua vida, os resultados que você colhe, o que você faz, e compara com o que Deus quer de você, como Ele orienta que seja, mas de acordo com a palavra. Então, se você buscar isso e der uma chance para ver se isso acontece dentro da Igreja Universal, você vai se surpreender. Se você está enfrentando uma situação que você não vê saída, você está aí desesperado, sabe? Você é um amigo comerciante, empresário, microempresário, você começou o seu próprio negócio agora, investiu o que tinha e não está vendo resultado. Você tem uma causa na justiça parada há tanto tempo, está endividado, já não sabe mais o que fazer para resolver. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 horas e principalmente 19 horas aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, nós vamos clamar por você. 19 horas, inclusive, o pastor Juliano Brito, unindo fé com todos nós pastores, obreiros, determinando a sua vitória. Eu te garanto, a sua história de vida vai mudar. Se você vier e nada acontecer, não volte. Mas eu duvido que Deus não faça algo se tão somente você se dispor de sair de onde você está e chegar até aqui. Porém, nós queremos também, antes de finalizarmos aqui a nossa participação, lembrar a você que estamos vivendo a fogueira santa da revolta no Monte Sinai. Para todas aquelas pessoas cuja revolta maior é saber que tudo o que na sua vida deu errado foi por não ter o Espírito Santo, que é a promessa prometida na sua vida. Foi o que disse Moisés para Deus: se a tua presença não for conosco, não permita a gente sair daqui. E é isso que você tem que entender. Se Deus não estiver com você, nada, amigo, amiga, será possível na sua vida. Você pode chegar até um determinado ponto, mas daí você não consegue avançar mais. Eu vou deixar você agora com um testemunho belíssimo que fala a respeito disso, uma atitude de fé que uma pessoa tomou no altar de Deus e a sua vida mudou. Se você fizer o mesmo, a sua história muda e quem sabe você não será o próximo a dar o seu testemunho. Deus abençoe a sua vida. Louco, essa noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E esse louco da Bíblia nos dias de hoje era eu. Aconteceu de nós querermos o nosso primeiro filho. Então a gente teve o nosso filho e ele nasceu de 8 meses, né? Nasceu prematuro. Foi onde a minha esposa começou com depressão pós-parto. Aí começaram várias dificuldades na nossa vida. Aí começou a complicar muito a nossa situação. Aí a gente chegou na igreja com ele numa situação de saúde bem deplorável. A nossa situação financeira muito complicada porque eu tinha uma certa economia, a gente acabou gastando em prol da saúde dele e nada se resolvia. Então começamos a resolver o problema com o Diogo, resolver o meu problema que eu tinha depressão. E quando eu cheguei eu manifestava com encosto. Eu fui curada da insônia, que eu tinha insônia, depressão. Então eu cria que Deus fazia isso na nossa vida. E também restaurou o nosso casamento quando a gente chegou, porque ele estava destruído. A fé conquistadora nós tínhamos. Nós conseguíamos conquistar. O que a gente desejou, nós estávamos conquistando. No entanto, que a gente tinha um carro velho, a gente plantou, a gente conquistou carro importado, a gente conquistou a reforma de casa, conquistamos empresa, compramos máquinas novas. Aparentemente, a nossa vida era um mar de rosa. Nós vivíamos muito bem. Porém, a vida espiritual estava morta, na verdade. A nossa vida espiritual estava numa decadência total, por um motivo que a gente só queria conquistar o material. A gente não tinha intenção. O pastor falava de Espírito Santo, a gente nem sabia o que era o Espírito Santo. Nós éramos interesseiros.
Interesseiro de carteirinha mesmo, porque estava lá, não, eu vou ter a prosperidade, eu quero ter carro importado, eu quero ter casa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas o Espírito Santo não entrava na nossa mente. E daí eu comecei a ficar cheio de mim, talvez até orgulhoso, porque eu conseguia adquirir isso, adquirir aquilo, tudo que eu estava querendo eu estava conseguindo comprar, e eu cheguei ao ponto assim, de me comparar com aquele homem da Bíblia, aquela passagem que passa na Bíblia lá. Eu prosperei, ganhei o que eu queria nesse mundo, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou descansar, vou relaxar, que está tudo certo, agora eu estou tranquilo, eu já tenho dinheiro guardado, eu já tenho carro, eu já tenho bens, já tenho imóveis. Aí foi onde a minha decadência começou. Daí. Eu devolvi o dízimo corretamente, mas a minha prosperidade ela começou a ser de uma maneira que eu ganhava um dinheiro, eu acho que o dízimo é tanto. Eu acho que agora com tanto. Aí no outro mês ou no outro recebimento que eu tinha, dessa vez eu vou devolver tanto. Eu perdi o temor que eu tinha com Deus de uma maneira que a nossa vida ela começou com brigas novamente, começou com críticas, a empresa começou a desandar, os problemas começaram a aparecer e a minha esposa chegava para mim e dizia: Márcio, tu estás fazendo certo? A mulher sábia edifica a casa, né? E nesse momento eu não fui mais sábia, porque eu ficava batendo na mesma tecla direto e falando: Márcio, você tem que devolver o dízimo. Márcio, quanto que é o lucro da empresa pra gente devolver o dízimo? E aí eu decidi assim, deixa ele se lascar. Deixa ele se lascar. Mas a mulher, né, menos sábia, não sabendo que eu ia me lascar junto, porque se nós temos um só. Eu ia para a igreja mecanicamente, escutava o pastor falar, escutava o bispo pregar, mas não entrava dentro de mim. Eu comecei a enxergar o altar com maus olhos. E também assim, para que eu ia fazer sacrifício de novo, se eu já tinha feito sacrifício? Se eu já sacrifiquei, por que eu tenho que sacrificar de novo? Quando eu abri o meu olho, a gente já tinha uma dívida quase milionária, a ponto de entregar tudo que a gente tinha conquistado e ainda não ia conseguir saldar a dívida que a gente tinha. A gente tinha comprado um terreno bem grande, que tinha uma floresta em cima, e eu tinha que ir lá naquele terreno cortar palmito para trazer para casa para a gente comer. A gente comia aquele palmito, fazia pastel de palmito, fazia tudo com palmito, até o ponto que o meu filho um dia disse: pai, as coisas estão muito ruins para nós ainda, que nós temos que comer só palmito aqui em casa, e eu lá dentro da igreja, fazendo o que o meu coração mandava, né? O coração, não a fé inteligente, mas o que o meu coração mandava, tudo errado. Só sobrou nós 4, né? Eu, a minha esposa e nossos 2 filhos. Nessa situação muito difícil que a gente estava. Aí um dia, eu pensando comigo, veio uma passagem da Bíblia na minha cabeça e me falou assim, louco, se eu pedir a tua alma hoje, o que tu tens preparado para mim? Naquele momento eu vi que eu era o mais pobre e miserável de todos. Porque ali eu não tinha nem a minha alma salva para entregar para Deus. Aquilo entrou dentro de mim como uma faca, assim, cortou o meu ego, cortou o meu orgulho. Aquilo nasceu dentro de mim uma revolta tão grande, porque tudo que eu tinha conquistado na igreja eu tinha perdido, e não tinha nem a minha alma salva para Jesus, depois de praticamente 10 anos dentro da igreja. Não tinha mais nada. Eu fui 10 anos na igreja, como diz a linguagem popular, esquentando o banco dentro da igreja, ouvindo só o que eu queria, entendendo só o que eu queria, com essa revolta que eu estava, a minha esposa estava, nós entramos com tudo na fogueira santa para ir buscar aquele altar que o pastor falou, não o ouro que estava em cima. A gente fechou o olho para o ouro e nós fomos buscar o Espírito Santo. Nenhuma fogueira santa, nenhuma vez que a gente foi para o altar ou fez um voto, eu fiz pedindo o Espírito Santo. Não. Para que isso? Desnecessário? Aí eu me revoltei. Peraí, eu estou quase 10 anos dentro da igreja e eu vou para o inferno? Aí a gente começou a se consertar no dízimo, na empresa, fazendo as coisas certas. E nessa fogueira santa, não foi feito só o sacrifício material por minha parte, mas foi feito o sacrifício do meu eu. Eu comecei a gerar dentro de mim um temor ao Espírito Santo, um temor a devolver o dízimo, um temor a tratar a casa de Deus. E quando chegou o momento de subir no altar daí, eu disse para Deus assim naquele dia, meu Deus,
nada mais eu tenho para te oferecer. Mas eu quero descer desse altar aqui de uma maneira diferente. Se o Senhor puder me dar uma chance de eu recomeçar contigo de novo, ter aquela sensação de inocência, de volta olhando para ti, meu Deus. Me dá essa oportunidade. Eu falei para Deus, me derramei lá no altar. Eu não quero mais viver de aparência. Eu quero ser uma nova mulher. Eu quero ser uma nova pessoa. Mas para isso, eu preciso do Senhor dentro de mim. Porque eu sozinha não sou nada. Na quarta-feira, estava só eu trabalhando na empresa, um dia de manhã, sozinho. E eu comecei a orar. Comecei a buscar Deus, trabalhando numa máquina. Foi nesse momento aí que Deus se revelou para mim. Ali foi maravilhoso, porque assim, eu esqueci do mundo, né? Esqueci de tudo. Naquele momento, a minha vontade maior, assim, foi só louvar e agradecer a Deus. Por Ele ter me dado uma coisa tão importante, que eu, um ser tão insignificante, tão orgulhoso e arrogante como eu era, eu não merecia. E Ele me deu essa oportunidade de repartir o Espírito dele comigo. Eu tinha sede que Deus viesse sobre mim. Eu não queria mais que Deus andasse do meu lado, mas sim dentro de mim. E aí o Espírito Santo desceu. Aí eu senti uma alegria tão grande que dava vontade de abraçar o povo lá na frente. Eu falei, se controla, Mari, se controla, que vão achar que tu tá louca. Mas eu tinha vontade de abraçar o povo. De dizer para eles que eles precisavam buscar a Deus, que eles iam conseguir, que eles iam ter esse Deus maravilhoso na vida deles. Hoje, nossa vida material é maravilhosa. Tenho apartamento em Blumenau, tenho casa, tenho apartamento de frente para o mar, tenho carros, tenho empresa, tenho terrenos, tenho imóveis, tenho um monte. Vida material tem, mas não deixa de ser só material. Hoje, a única coisa que eu tenho certeza que eu não quero mais perder, eu não aceito mais perder e eu luto todo dia para manter, é a minha salvação, é o Espírito Santo dentro de mim. Hoje nossos filhos são uma bênção de Deus, né? O mais velho trabalha com a gente na empresa, o mais novo fez 18 anos agora ontem. A gente deixou esse legado para eles, o altar. Assim, deixar bem claro que não é o Márcio mais. É o que está dentro do Márcio, que vai na minha frente, mudando, dando direção e fazendo as coisas acontecer como tem que acontecer para um filho de Deus. Foi dessa forma, recebendo o Espírito Santo, que eu saí lá da escravidão do Egito e consegui chegar na Terra Prometida. Hoje, se tem uma coisa que eu sou louco, é em obedecer a Deus. O que Ele me pedir, essa é a loucura que eu vou fazer.